Para analisar este tema, junta-se a nós por videochamada o advogado constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia. Boa noite, professor. O Governo diz que estas mudanças na lei da nacionalidade são a solução para 7 anos de imigração descontrolada. Qual é a primeira leitura que faz destas medidas? Eu faço uma leitura positiva. Julgo que são medidas positivas, pecam por tardias, até porque os partidos que apoiam estas medidas já teriam apoiado estas medidas há uns meses na outra legislatura, mas mais vale tarde do que nunca. Em geral, parece-me são boas as soluções. É claro que há aqui um problema de fundo, que é o problema de saber se há um direito à nacionalidade e se a perda da nacionalidade não põe em causa esse direito. Não há direitos absolutos e, portanto, o direito à nacionalidade também não é um direito absoluto e, portanto, penso que estes casos limitados em que, segundo a proposta de lei, e julgo também o projeto de lei do Partido Chega, se prevê essa possibilidade da perda de nacionalidade como sanção judicial acessória e não automática, penso que são casos restritos em que não se põe em causa a essência, o núcleo essencial do direito à nacionalidade. Mas e, portanto, a Constituição prevê isso mesmo? Não havendo realmente direitos absolutos, será que esta é mesmo uma medida constitucional? A Constituição diz, no artigo 26, que todos têm direito a vários direitos, à imagem, à honra, à palavra e também à nacionalidade, à cidadania. Tu usa a palavra cidadania. Mas depois, no artigo 4º, não diz quais são os critérios de atribuição, nem sequer fala na possibilidade da perda da nacionalidade. Mas sabemos que na teoria e na dogmática de direitos fundamentais estes direitos nunca são absolutos porque podem entrar em colisão com outros direitos ou com outros bens jurídicos. No caso aqui, a perda da nacionalidade significa que o Estado, assim como tem o direito de legislar sobre quem entra e deve estabelecer, deve dar a nacionalidade a quem tem uma ligação efetiva e, portanto, não pode ser arbitrário, privando injustificadamente a nacionalidade, mas também tem o direito de tirar essa nacionalidade através do Poder Judicial em casos limite em que as pessoas até, se tivessem cometido esses crimes antes, nunca poderiam sequer tornar-se nacionais, porque eu recordo que para ser nacional, por um processo de naturalização, é preciso que não haja crimes praticados e até é preciso que a pessoa não constitua uma ameaça à segurança e à defesa nacionais e, portanto, estes crimes até serão casos bem mais evidentes e, portanto, se eles existissem antes, até nem sequer o cidadão estrangeiro teria direito à própria nacionalidade. E, portanto, penso que há aqui uma margem, que são casos excepcionais, em que essa perda se justifica e não me parece que seja inconstitucional. Claro que eu não estou com isto a dizer que isto seja um juízo inteiramente seguro. Nestas coisas não se pode ter a certeza de nada, porque é inevitável que estes diplomas sejam apreciados pelo Tribunal Constitucional. Eu até julgo que seria positivo que houvesse uma fiscalização preventiva da constitucionalidade, até para que, se a lei, quando a lei entrar em vigor, não haja nenhuma dúvida sobre se é constitucional ou não. E, portanto, a última palavra, claro está, caberá sempre ao Tribunal Constitucional. Mas, na minha opinião, não me parece que este equilíbrio ponha em causa o essencial, do núcleo essencial do direito à nacionalidade. Mas, professor, e no caso dos imigrantes que já tenham sido condenados, já tenham cumprido a pena, negar a nacionalidade também é constitucional? Aí, vamos lá ver, agora há um problema de aplicação no tempo destas medidas. Eu julgo que isto só pode ser aplicado para situações futuras. Agora, se as pessoas já cometeram os crimes, no momento em que cometeram um crime não estava prevista a possibilidade da perda da nacionalidade, porque ela neste momento não está prevista. O único caso em que um português pode perder a nacionalidade é quando ele próprio renuncia à nacionalidade. Aliás, nem sequer pode renunciar livremente, só pode renunciar se tiver outra nacionalidade, a primeira ou a segunda. Mas se ele for, por exemplo, só português, tornou-se só português e deixou de ter a nacionalidade anterior, aí nem sequer ele pode renunciar à nacionalidade, nem sequer tem esse poder, que é para não haver apátridas ou apólides, porque o Estado português também subscreveu uma convenção internacional que quer reduzir ao zero a possibilidade de haver pessoas sem nacionalidade. E, portanto, penso que isso só se aplicará para o futuro, portanto, também por isso eu penso que este diploma terá um impacto reduzido. E, portanto, essa também é outra ideia que é muito importante aqui deixar clara. E o impacto destas medidas do ponto de vista da resolução de certos problemas mais bicudos de naturalizados que se portem mal também é um impacto muito limitado. Eu julgo que é mais importante... cortar-lhe a palavra, mas passando aqui a outro ponto, outra medida que tinha sido aprovada e peço uma resposta muito rápida. Faz sentido esta diferenciação? Cidadãos da CPLP residirem há 7 anos em Portugal, cidadãos fora da CPLP exigirem uma residência de 10 anos. Faz sentido esta diferenciação?
Sim, faz todo o sentido, até porque é a própria Constituição que lhe dá esse sentido, porque no artigo 15 da Constituição há uma certa equiparação dos direitos dos portugueses que também são atribuídos aos estrangeiros, mas quando chegamos aos estrangeiros, a Constituição estabelece 3 categorias: os estrangeiros comuns, os estrangeiros da União Europeia e os estrangeiros dos Estados de língua portuguesa. E, portanto, se é a própria Constituição que não dá os direitos todos por igual a um estrangeiro comum, porque dá mais direitos aos estrangeiros dos Estados de língua portuguesa, também me parece que a lei pode, obviamente, seguir esse diapasão de haver essa diferença. E uma resposta agora muito curta também. Estas mudanças irão fazer ou não a diferença de mais imigrantes em Portugal ou menos? Eu acho que vai ser, penso que digamos aqui o prato principal é a lei dos estrangeiros, não é a lei da nacionalidade. Não é a lei da nacionalidade que vai resolver o problema, nem as restrições que venham a ser estabelecidas. Penso que é uma lei complementar, é uma lei muito importante porque é uma lei identitária daquilo que é de alguém que, sendo português, também representa Portugal, tem dentro de si a Portugalidade, a partir do momento em que é português, mas os problemas que nós estamos a enfrentar hoje parecem invisíveis, da imigração descontrolada. Hoje toda a gente parece que está de acordo com isso à unanimidade, mas não havia unanimidade há 3 ou 4 anos, e de facto tem que ser através da alteração da lei dos estrangeiros e, sobretudo, que os procedimentos de verificação do legado sejam efetivos, quer preventivos, quer repressivos. Penso que é muito positiva a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras. Eu até gostaria que o CEF fosse, digamos, ressuscitado, mas não há poder terreno para ressuscitar o CEF. Mas criando uma unidade especial penso que é muito importante porque tem um know-how que se perdeu precisamente com a gestão do CEF, porque depois esse know-how, digamos, foi repartido. O know-how administrativo ficou na AIMA, mas o know-how criminal, de investigação criminal, ficou disperso nos órgãos de polícia criminal, sobretudo neste caso na polícia judiciária. Muito bem. Mas, portanto, além do mais, penso que já agora, só para acrescentar, muito importante também a questão de obrigar a língua portuguesa a conhecer a língua portuguesa, no caso da naturalização. Eu até exigiria isso aos estrangeiros para serem autorizados a viver em Portugal. Em certas circunstâncias eu exigiria que soubessem português, porque nós agora até temos universidades que são públicas que até já se designam só em inglês. E, portanto, penso que há aqui, digamos, um abandalhamento, digamos, na desconsideração da língua portuguesa, até no nome das próprias instituições da administração pública portuguesa. E penso que falta em Portugal realmente uma lei de proteção da língua portuguesa.